excelente dia para você em nome de Jesus. Aqui é pastor Daniel e eu estou passando aqui hoje para te trazer algo especial de Deus. Depois de um tempinho, sem gravar as mensagens aqui, voltamos. E hoje eu quero trazer para você algo que Deus tem compartilhado muito ao nosso coração desde este último final de semana. Eu tenho falado, inclusive, foi tema da nossa Santa Ceia, sobre o ato de compartilhar. A palavra de Deus, ela diz que existe uma bênção muito grande no compartilhar. É interessante, Até comentava com os irmãos que geralmente nós acostumamos, quando experimentamos algo, principalmente quando algo é bom para nós, um restaurante, um aplicativo, um produto. Quantas vezes você já foi no mercado, experimentou um produto novo, algo novo, e você logo compartilhou com a mãe, com o pai, com o irmão, compartilhou com alguém da família, às vezes até com um amigo, uma experiência que você teve num parque de diversões, uma experiência que você teve em uma viagem, numa companhia aérea. Geralmente a gente tem o hábito de compartilhar, Geralmente nós temos o hábito de relatar aquilo que nós passamos. As pessoas geralmente perguntam: e aí, como é que foi a viagem? A viagem foi muito boa, tive tal experiência, nós viajamos em tal lugar, nós compramos ali um pacote extra, onde nós fomos conhecer uma ilha, onde nós fomos conhecer algo ali. Então você geralmente compartilha principalmente aquilo que é bom para você. Se somos tão rápidos, para compartilhar coisas passageiras, por que não compartilharmos aquilo que é eterno? Então é isso que eu tenho trazido para as pessoas nesses últimos dias. Se somos tão rápidos para compartilhar a vida alheia, por que não compartilhar a vida eterna? Por que não compartilhar Cristo? Inclusive ontem, minha filha, ela esteve no culto no domingo, e ontem ela estava me relatando, ela disse: pai, na escola tem uma menina tal, e ela foi comentando, e ela dizendo que essa menina, ela dizia, tava ali numa conversa informal, e a menininha tava até comentando pra ela: olha, meu coração é da minha cachorrinha, nem cabe nem meu pai nem minha mãe. A Sofia logo olhou assim pra ela, meio estranho, e falou: como é que é? E Jesus? A menina, se diz cristã, não vai numa igreja evangélica, mas se diz cristã. E a Sofia então pergunta: tá, mas e Jesus? Aí a menina para: Jesus? Eu amo Jesus, mas, poxa, eu vou ter que dividir meu coração com mais pessoas, além da minha cachorrinha. Aí ela fala: eu tenho umas priminhas também que eu amo demais. E ela foi se lembrando das pessoas, daqui a pouquinho ela começou a chorar. E a Sofia falou: tá, mas por que você tá chorando? E ela disse: não, mas porque eu não sei como lidar com tudo isso e tal. E aí a Sofia entrou e falou: tá, você ama Jesus? Você quer Jesus na sua vida? E naquele momento ela começou a falar, de Jesus, das experiências que ela teve com Jesus para aquela menina. Olha que coisa interessante. Isso ontem ela veio me contar: pai, deixa eu te contar, aconteceu isso na escola, e depois daquela mensagem que eu ouvi no domingo. Olha que bonito. Olha que importante nós compartilharmos a Cristo. E não importa onde você esteja, seja em casa, no trabalho, seja na faculdade, seja na escola, seja na fila do banco, seja na fila do açougue, não importa. A palavra de Deus, ela fala que nós precisamos despertar para isso. Então hoje nós vamos aprender um pouquinho, assim como André, comentava isso para os irmãos domingo, assim como André, o exemplo da Bíblia, como e por que compartilhar Jesus é a maior ou o maior ato de amor. Lá em João, capítulo de número 1, nós vamos ler o versículo 40 ao versículo 42. Então vamos lá no Evangelho de João, capítulo de número 1, versículo 40 e o 42. Você vai ver que história linda a palavra de Deus ela vai trazer aqui para nós, e é muito importante você prestar atenção. Diz assim, era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo que João e o haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo, e levou a Jesus. E olhando Jesus para ele, diz: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas,
que quer dizer Pedro. Olha que interessante. A Bíblia diz, era André, irmão de Simão, um dos dois que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Esse achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias. A Bíblia diz aqui que André, ele teve o primeiro encontro com o Senhor Jesus. E depois que ele teve o encontro com o Senhor Jesus, inclusive, era tudo aquilo que o João Batista, né? O João Batista havia dito, havia falado sobre o Messias, que ele viria e que seria maior do que ele não só, né, lavaria, não só batizaria com águas, mas batizaria com o Espírito. Então, o André, que era um seguidor de João, ouvindo falar de Jesus, quando ele teve esse encontro com Jesus, a Bíblia diz que André logo se lembrou do seu irmão Simão. A Bíblia diz que ele se lembra de Simão e ele diz: achamos o Messias, Simão. E levou Simão até o Senhor Jesus, que quando o vê, a Bíblia diz, né, olhando para ele, Jesus diz: tu és Simão, filho de Jonas, e tu serás chamado Cefas, que lá na frente a gente vai entender que quer dizer Pedro. A Bíblia diz que ali, no primeiro encontro, Jesus já vira para Simão e diz: você vai ser Pedro. Sobre você, né, lá na frente, a gente vai entender essa história melhor. E o Senhor Jesus vai dizer para Pedro, né, quase ali, quando Jesus está prestes a, né, finalzinho ali da sua jornada aqui na terra, o Senhor Jesus então vira para Pedro, né, falando para ele que ele será, sobre ele será fortificada a igreja. O que eu quero trazer para você hoje é, quando André, ele teve essa experiência com o Senhor Jesus, ele não guardou apenas para si. André conheceu Jesus e imediatamente ele pensou em seu irmão. Quem encontrou uma boa notícia não pode guardá-la apenas para si. Seria maldade, seria egoísmo da minha parte, da nossa parte, nós sabermos de algo muito bom e guardarmos apenas para nós. Meu irmão, minha irmã, é maldade da sua parte você não querer falar de Jesus para sua família. Ah, mas eu oro, pastor, eu oro por eles, eu coloco apenas na mão de Deus. Eu evito ficar falando, eu evito ficar cobrando, Não, peraí, não é cobrar, não é ficar jogando na cara, não é dizer você vai pro inferno, mas é falar de Jesus. E claro, muito mais do que falar de Jesus, é você no dia a dia demonstrar com atitudes. Não adianta você ir na igreja no domingo, sendo que na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, né, até o próximo domingo, geralmente você é aquela pessoa, infelizmente, né, endemoniada, aquela pessoa usada pelo diabo durante a semana toda. Aquela pessoa que briga, que grita, aquela pessoa que se descontrola, aquela pessoa que xinga, é aquela pessoa que ofende, aquela pessoa que humilha. Cuidado. É fato que nós temos a nossa carnalidade, é fato que nós temos os nossos momentos, infelizmente, ruins, mas a Bíblia nos ensina, apresenta a Deus, coloque isso diante do Senhor, fala para Deus: Deus, eu quero vencer a mim mesmo, porque eu quero dar um bom testemunho para minha casa, eu quero dar um bom testemunho para minha família, eu quero dar um bom testemunho para o meu marido, eu quero ser uma pessoa diferente, pacificadora, eu quero ter paz no meu coração. Quando as pessoas elas se acelerarem, quando as pessoas elas ficarem preocupadas com a situação, eu quero ser aquela pessoa que vai ter paz, aquela pessoa que vai ser guiada e dirigida pelo Senhor. Então, a palavra de Deus hoje para nós é: compartilhe aquilo que transforma a tua vida, compartilhe aquilo que é bom para você. Lembre-se de quem apresentou você a Jesus, né? Lembre que um dia alguém falou de Jesus para você, alguém entregou um panfleto para você, um dia alguém talvez te evangelizou, alguém um dia talvez foi orar por você, alguém um dia talvez visitou você lá no hospital, alguém um dia fez alguma coisa por você. Então faça o mesmo, para que Deus possa abençoar muito mais vidas, em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar por você, eu quero apresentar a tua vida diante de Deus nesta hora, e eu tenho certeza que Deus vai fazer maravilhas em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, eu venho agora diante do Senhor apresentar a vida desta pessoa que está orando comigo. Deus, alguém que talvez nesta manhã ou nesta tarde, nesta noite, independente do horário que essa pessoa está ouvindo, precisa, meu Deus, de um milagre, de uma bênção do Senhor dentro da sua casa, meu Deus, na sua família. Jesus, nós estamos falando sobre o compartilhar. Aquilo que é bom, nós compartilhamos. Aquilo que é bom, meu Deus, nós colocamos em prática. Então eu te peço, Pai, ajuda esta pessoa a ser um canal de bênção na vida da família, do filho, da filha, do marido, da esposa, do pai, da mãe, dos amigos. Ensina essa pessoa a ser uma bênção em o nome de Jesus. Pai,
Eu oro, eu abençoo estas pessoas e declaro um dia abençoado, uma quarta-feira iluminada para a tua glória, em nome de Jesus. Que o Senhor Deus abençoe a sua quarta-feira, abençoe o seu dia e não se esqueça, lembre-se de compartilhar aquilo que é bom. Da mesma forma que compartilhamos tantas coisas na vida, por que não compartilhar a melhor notícia de todas? Que Deus abençoe você, que você tenha uma excelente quarta-feira, na graça, no poder, em nome de Jesus.